Olá, sejam bem-vindos ao Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa videoaula eu vou tentar ensinar para você os principais conceitos da linguagem Python em apenas 15 minutos. Bom, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de falar o seguinte: a linguagem Python ela foi criada por um cara chamado Guido van Rossum, tá ok? Atualmente ele trabalha na Google e é esse o motivo pelo qual a Google é uma das principais apoiadoras da linguagem Python. A linguagem ficou de sair ali na casa dos anos 90, no entanto, ela só foi sair mesmo a primeira versão no dia 25 de fevereiro de 1991. A primeira versão da linguagem, a versão mais atual da linguagem Python é a 3, no entanto, a versão 2.7 foi a que ficou mais famosa. Tá ok? É questão de tempo até que a versão 3 da linguagem passe a ser a versão mais nova. Porque ela saiu agora há pouco, então a tendência é que ela vai sendo substituída, vai substituindo aos poucos a versão 2.7. Bom, a linguagem Python é uma linguagem de tipagem dinâmica e forte, tá ok? Então, isso quer dizer que você não precisa de dizer o tipo da variável, no entanto, quando essa variável é instanciada com aquele tipo, você não pode mais mudar aquilo. Você pode sobrescrever essa variável com outro tipo, mas você não consegue mais alterar o tipo daquela instância. É uma linguagem multiproposital, tá certo? Então você pode programar com Python para mobile, para desktop, para web, na computação científica. Você pode fazer scripts para automatizar tarefas e cuidar de servidor, por exemplo. Então é uma linguagem multipropósito. Ela também é multiparadigma, né? Desde imperativa, funcional, procedural, orientada a objetos e reflexiva. Vamos ver aqui um pouquinho dela funcional, procedural e orientada a objetos. É uma linguagem compilada e interpretada, ou seja, você escreve o seu código no arquivo .py, depois ela é compilada por um arquivo .pyc, no qual esse arquivo .pyc é o arquivo que é compilado, que é interpretado, tá certo? Ela foi influenciada aqui por várias linguagens e também influenciou diversas outras linguagens. A instalação do Python, normalmente, se você está utilizando o ambiente Linux ou Mac, provavelmente ela já está instalada na sua máquina, porque ela geralmente vem por padrão. Mas se você está utilizando a versão Windows, o ambiente Windows, eu vou deixar aqui para você um link desse vídeo, onde a gente ensina com detalhes como instalar facilmente a linguagem Python no seu ambiente Windows, tá certo? Você pode também acessar esse site aqui, ó, python.org/shell, que ele já vai te dar um shell, né, que é um interpretador Python, onde você pode executar códigos Python aqui sem muita dificuldade, que é equivalente ao uso que a gente vai fazer aqui no terminal, tá ok? Então, se você está utilizando Windows com o Python instalado, Linux ou Mac, basta você abrir o seu CMD ou o seu terminal e digitar a palavra Python, tá certo? Digitar a palavra Python, você vai cair aqui nesse cara que é o interpretador shell do Python. Com o atalho Ctrl D, você sai do interpretador Python. Então, se você apertou Python e apareceu isso aqui, ó, quer dizer que o Python está instalado direitinho na sua máquina. Bom, vamos lá, variáveis. Criação das variáveis em Python, como eu disse anteriormente, ela é dinâmica, ou seja, então Python consegue saber sozinho qual que é o tipo da variável que ele precisa. Ó. Instanciei aqui 3 variáveis, uma do tipo inteiro, uma float, uma string, sem que a gente tenha que falar para o Python qual que é o tipo da variável. Então, se eu digito aqui type, passo o número da variável, ó, ele falou para mim, int, float e str, que é string, tá certo? Então, é assim que você instancia variáveis em Python. Isso é bem tranquilo de se fazer. Agora, tem algumas outras aqui que eu quero entrar mais em detalhes com vocês, como por exemplo a string. Tudo que eu estou digitando aqui, ó, por comodidade, eu estou fazendo no meu Sublime, tá? Você pode utilizar qualquer outro editor de texto para escrever Python, código Python, mas eu estou utilizando o Sublime por questão de comodidade e porque se eu apertar aqui a tecla Ctrl B, ele executa o código Python aqui para mim, tá certo? Então ele é bem legal. No entanto, você pode simplesmente digitar o que eu estou digitando aqui no seu terminal, tendo bastante atenção com as questões de aspas, de espaços, né, os sinais. Mas você pode digitar tudo que eu estou fazendo no Sublime aqui no seu editor que vai funcionar normalmente, tá certo? Então aqui, ó, eu defini um string, né, dessa forma, e aqui eu uso o comando print para imprimir essa string. Lembrando que a partir da versão 3 do Python é obrigatório o uso dos parênteses, ok? O uso dos parênteses no comando print a partir da versão 3 é obrigatório, na versão 2 não é. Bom, para você fazer impressões de strings, whatever, dentro do seu comando print, você pode, por exemplo, usar máscaras, né, e passar os parâmetros, como eu passei esse 10 aqui que substitui essa máscara e o 10 foi impresso.
Eu posso ter várias máscaras ao mesmo tempo e passar elas através, né, aqui dentro de parênteses e passando, né, por exemplo, %d para inteiros, %s para string e %f para floats. Lembrando que aqui quando eu coloco ponto .2 ele formata para mim em duas casas, mesmo esse número tendo muito mais casas decimais. Eu posso também criar máscaras nomeadas, usar o comando format para poder ele substituir, né, aqui através do nome, pelo nome da variável, e ele imprime aqui para mim também. Então, tem aqui várias formas de você montar a impressão de uma string no seu código Python. Depois de ver aqui sobre as strings, vamos ver uma outra estrutura de dados bem famosa que é a tupla. Isso aqui, ó, é a definição de uma tupla. Então você coloca um conjunto de dados dentro de uma estrutura que é imutável, ou seja, uma vez que você definiu a sua tupla dessa forma, ela vai ter essa mesma situação, né, essa mesma característica até o final do programa. Claro, mais uma vez, você pode substituir essa tupla aqui, ó, falando logo na linha de baixo que ela vai receber outra coisa. O Python vai deletar a estrutura anterior e vai criar uma nova. Ele não vai alterar porque A é imutável. As tuplas em Python são imutáveis. Para você imprimir apenas uma posição aqui da sua tupla, você utiliza o nome da sua variável e a posição, né? Nesse caso aqui está imprimindo a posição 1, né? Porque é 0 index, então começa a contar de 0, 0, 1. Então a posição 1 é o número 2, imprimiu ele ali. Para você imprimir sua tupla inteira, você passa apenas o nome da tupla para o comando print. Se for na versão 3, você faz assim, que vai funcionar também. Você pode usar aqui, por exemplo, o comando index para perguntar qual que é o índice do elemento 2, né? Vamos supor, se eu colocar aqui texto e perguntar o índice de texto, ele fala aqui para mim, né, que texto está na posição 1, 0, 1. Vocês viram aqui que eu posso mesclar tipos, né? Eu posso colocar, por exemplo, um string, eu posso colocar ponto flutuante. Então, o Python, as tuplas em Python são bastante flexíveis. Você pode misturar tipos dentro da tupla. Você pode contar quantas vezes que o elemento 3 aparece, né, dentro da sua tupla, tá certo? Com o comando count. Ou você pode fazer também aqui, ó, print dir de A, que vai te falar tudo que você pode fazer com a sua tupla, tá certo? Então tudo aqui que você vê que não começa e termina com double underline, porque tudo que começa e termina são de uso privado da linguagem, você deve evitar o uso disso. No mais, essas aqui, o count index, foi esse que eu ensinei para vocês aqui, ok? Outra estrutura muito famosa são as listas. Bem semelhantes às tuplas, as listas são mutáveis, tá ok? Também aceitam diferentes tipos de dados. Vocês podem colocar aqui também texto. Vocês podem colocar outras tuplas. Você pode colocar uma lista dentro da outra. Então são estruturas aí de fato bastante flexíveis. Tá vendo? Então são realmente poderosas. O comando append, você vai adicionar um novo item no final da lista, tá certo? Como eu fiz aqui, por exemplo, append 4, ele foi e colocou, né? Ele, nessa primeira linha aqui, ele imprimiu. No segundo, imprimi A na posição 2. Na verdade, eu coloquei aqui, né, na posição 2, 0, 1, 2, ou seja, no lugar dessa lista aqui, eu estou colocando o conteúdo texto. Quando eu mandei imprimir aqui A na posição 1, então aqui é 0, como é 0 index, posição 0, posição 1. Então ele imprimiu aqui para mim essa outra tupla, né, 1,2. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver o código. Então, opa, tirei demais. Deixa eu tirar um a menos aqui. Isso. Então lá, imprimiu 1.2, né? 1,2, que imprimiu essa tupla. O que mais que a gente tem aqui? Count, a mesma coisa da tupla, count na posição, o count 2, ele vai contar quantas incidências do 2 tem dentro da lista. Então, se eu der um Ctrl B aqui, é 2, porque tem dois elementos 2 aqui dentro, né? Ele não conta a tupla. Se eu quisesse contar quantas tuplas tem lá dentro, eu tinha que falar aqui, ó, conta pra mim quantas tuplas com os elementos 1 e 2 tem lá dentro. Ó. Aí falou aqui, ó, 1, aí é diferente, né? Outra coisa, o índice, index, conta quantas vezes o elemento 4 aparece. Ou, na verdade, é o índice do elemento 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então está na posição
na posição 6. O insert vai fazer o que? Ele vai inserir na posição 0 da minha lista o número 5. Ó. Então inseriu aqui na posição 0 o número 5, na minha primeira posição. O reverse, ele vai virar a minha lista de trás para frente. O sort vai ordenar ela de novo. Tá ok? Então são comandos aí bastante úteis, né, da linguagem Python. Vamos ver mais. Os dicionários também são estruturas bem legais. São estruturas chave-valor, né, onde eu passo aqui uma chave e um valor. Né? Então, quando eu dou um Ctrl B aqui, ele imprimiu aqui nessa primeira linha o meu dicionário inteiro. Né? Se eu quiser acessar aqui, por exemplo, na posição a chave 1, dá um print nele aqui, ó. Então imprimiu Maria, né, que eu acesso pela chave. Se eu colocasse 2, imprimir João, 3, imprimir GP. Ok. Pop item. O que o comando pop item vai fazer? Ele vai remover o primeiro item para mim. Então quando eu mandei reimprimir aqui, ó, você pode ver que Maria sumiu. Se eu mandar um pop 2, ele vai deletar o segundo item, o item de número 2. Ó, na verdade o item de chave 2. Então imprimiu lá o item de chave 2, me retornou aqui. E o último, o comando clear. Claro, vocês podem vir aqui no terminal, por exemplo, e fazer assim, ó, define um dicionário e faz um dir do dicionário, por exemplo. Aqui vai falar tudo que você pode fazer com o dicionário, né? Nesse vídeo não dá pra gente passar por todos, mas eu passei aqui por alguns dos principais. Estruturas de condicionais em Python. Estruturas de condicionais em Python são bem simples de se implementar, né? Que aqui é o if e o else, né? A diferença aqui no Python você tem o elif, que aqui seria o seguinte, ó. Se A maior que B, faça isso. Se não se, o se não se virou o elif do Python, tá ok? Se não, é o else comum. Então a diferença aqui é que você tem um elif no Python. O for. O for do Python é mais conhecido também como for each. Ele vai sempre iterar sobre uma estrutura em vez de fazer uma contagem. Então estou passando aqui para ele uma estrutura, que é a minha lista com 3 itens, e ele iterou sobre essa lista, né? Para cada item da lista ele criou um time e fez um print desse time. A diferença aqui é que ele também tem um else. Então o que você quer que aconteça quando o meu loop acabar? Né? Você coloca aqui o que você quer que aconteça. Eu mandei imprimir aqui toda a minha lista e a lista foi impressa no final. Então é uma estrutura bem simples, né? Ele iterou na lista, para cada item da lista ele criou uma variável time e eu mandei imprimir ela aqui. O mesmo acontece com o while. Tá? O while precisa também de um índice, né? De um iterador. Eu criei aqui um iterador começado em 0, que vai, enquanto esse iterador for menor que o tamanho da lista, tá ok? Então o comando len vai pegar o tamanho da lista, eu vou imprimir lista na posição i, bem parecido com as outras estruturas que a gente já conhece. E aqui eu dou um incremento, né? Eu vou contando de 1 mais 1 e começa valendo 0, valendo 1, valendo 2. E ele também tem um else que eu imprimo a lista no final. Funções. Funções em Python são estruturas bastante poderosas, tá ok? Então você utiliza a palavra reservada def para definir uma função em Python. Aqui eu criei ela com 2 parâmetros, onde um deles é opcional, né? Um deles, se a pessoa não passar, eu já coloco o valor 2 como padrão. Aqui eu chamei soma passando os dois, ele substituiu 10 por 2, ó. Se eu der um Ctrl B ele imprime 11. Agora se eu não passar, o num vai valer 2 e eu vou imprimir 12, tá ok? Eu posso também passar um dicionário como parâmetro, basta eu colocar dois asteriscos aqui para avisar para o Python que eu quero que ele faça a iteração. Então aqui deu 4 mais 1, 5, ele imprimiu aqui. E uma questão interessante que eu não poderia deixar de citar é que Python ele tem aquele comportamento chamado callback. Eu consigo passar uma função como parâmetro para uma função e eu consigo retornar também uma função. Tá? Eu deixei um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu defini a variável opt para mu. Então, ele faz aqui o seguinte, ó. Se opt for mu, eu chamo a minha função calc, passo 2 valores, que são esses 2 valores, e passo uma função como parâmetro. Passei a função mu, que é essa função aqui, ó, que multiplica 2 números. Chegando aqui dentro, a função vai chamar novamente a função, né, que poderia ser qualquer nome que eu colocasse aqui. Aí depende do que eu passar. Aqui nesse caso vai valer mu. Ele vai chamar mu passando os 2 valores que eu passei, tá ok? Esse exemplo aqui é bem simples, bem didático, ele nem faz muito sentido para o mundo muito real, mas acreditem em mim, isso é muito utilizado. A gente sempre precisa estar passando funções como parâmetro, e o Python faz isso com bastante tranquilidade, tá ok?
Bom, e por último, um pouquinho aqui sobre a orientação a objeto em Python. Então, o forma old style de você definir uma classe em Python, lembrando aqui que eu não comentei, o Python é uma linguagem indentada, tá ok? Então, você precisa de respeitar a indentação. Na verdade, eu nem sei se eu comentei nesse vídeo, mas se eu não comentei, eu vou comentar novamente. O Python é uma linguagem indentada, ele não utiliza parênteses ou chaves. Para ele saber que um bloco pertence à linha anterior, é o recuo. Então, você precisa recuar, né, com espaços para dizer que um bloco pertence ao outro. E se você começar, por exemplo, aqui com 4 espaços, você precisa ir com 4 espaços até o final do seu programa, tá ok? Então eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 espaços, né, para chegar aqui onde é essa função, para dizer que essa função pertence à classe dog, e mais 4 espaços para dizer que essa linha de código pertence a esse método init, tá ok? Bom, então aproveitando aqui, é assim que a gente define um atributo da minha classe, o atributo name. Aqui assim que eu defino um construtor, né, através da palavra reservada init, com double underscore no início e no final. Self, que é o diz, eu preciso passar ele por parâmetro, que é a filosofia do Python, é que as coisas sejam explícitas e não implícitas. E aqui eu declarei, né, um objeto do tipo dog, alterei o atributo e mandei imprimir, tá ok? Então essa forma bem simples de definir e instanciar um objeto em Python, um objeto de uma classe. E esse aqui é o new style, né, que diz que toda classe precisa herdar da superclasse object. Então é bom você ser explícito nisso aqui e sempre definir suas classes nesse formato. Aqui eu tenho essa mesma classe, a classe, na verdade aqui é doc, aqui é a classe dog, onde eu tenho o método latir, tá? Além do construtor também tem um método latir, e eu tenho a classe São Bernardo, que está herdando da classe dog, ok? Então ele fez a herança dessa classe dessa forma, e aqui eu sobrescrevi, né, o método latir e criei o meu próprio comportamento do método latir. Se eu não tivesse isso aqui, também iria funcionar. A única coisa que acontecer é que o latir que ia chamar aqui seria o latir da classe mãe, tá ok, gente? Bom, só uma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, para deixar claro para vocês, que eu estou fazendo aqui. Se eu fizer o seguinte, se eu tiver um string aqui, ó, teste, e fizer ela vezes 5, ele vai imprimir teste 5 vezes, tá? Que é só para vocês não ficarem confusos, que é o que eu fiz aqui. Eu passo quantas vezes eu quero que o cachorro lata, e quantas vezes eu passar aqui, ele vai multiplicar por ao e vai fazer vários au. Tá ok? É isso aí que tá acontecendo. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá ok? É pouco tempo para poder passar tudo sobre uma linguagem, mas eu acredito que deu para vocês terem um overview bem legal aí sobre a linguagem. Eu vou colocar todos esses códigos aqui na descrição do vídeo para vocês terem aí como referência. Caso vocês tenham gostado, cliquem em curtir, compartilhem esse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, postem nos comentários que eu vou estar respondendo aí na medida do possível. E se você gostou da linguagem Python e quer entrar mais a fundo e quer um curso mais completo, conheça o nosso projeto, tá ok? O projeto programefácil.com.br, onde a gente tem um curso completo de desenvolvimento web com 3 carreiras diferentes: uma carreira front-end, uma carreira back-end, uma carreira full stack, onde eu vou ensinar para vocês de uma forma profunda e bem detalhada as mais novas e mais importantes tecnologias de desenvolvimento de software web hoje no mercado, tá certo? Um curso bem diferente, com uma plataforma bacana, toda desenvolvida sob medida, utilizando Django. Então é um curso que você já vai sair com um produto pronto. E durante esse curso a gente desenvolve todo um software de uma empresa de estacionamento, uma empresa modelo, com site organizacional na frente, por trás todo um software de gestão da empresa. Então você já sai com um software funcionando. É um curso onde eu estou bastante próximo dos alunos, onde eu faço hangout com aluno por aluno na primeira entrevista. A gente tem fórum particular. Caso o aluno esteja com dúvida, eu posso fazer mais hangouts, posso tirar mais dúvidas com ele. Caso você tenha algum problema que a gente não está conseguindo resolver pelo fórum, eu posso logar na sua máquina se for preciso. Tudo realmente para fazer um curso diferente do que a gente tem no mercado, um curso que realmente vai ajudar vocês a se tornarem desenvolvedores de software, tá ok? Então, entre no nosso site, escolha a carreira que melhor se encaixa no seu perfil, e me chame para um bate-papo. Vamos fazer um hangout que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá certo, gente? Então, ó, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo nos grupos, nos fóruns do Facebook que você participa, que você ajuda bastante a gente, tá certo? Um grande abraço e até